Cena preta, para mim, é você aprender a ser negro, negra, a partir da sua referência familiar e da sua ancestralidade, né? Isso é cena preta para mim. Cena preta para mim é a presença, né, de Adélia com a dança afro, as IBGs no Porto Capim, o ateliê multicultural Leonai Gomes. Isso para mim é cena preta. Eu sou Tutu Carvalho, né? Um nome que me veio com a infância. E só muito depois eu entendi por que Tutu Carvalho, por que Tutu, né? Além do significado africano que tem a palavra Tutu, né? Tem todo um contexto negro criado dentro da própria família. Então, eu nasci em Jaguaribe, sou filha de Jaguaribe, né, com 3 irmãos, uma irmã e 2 irmãos. A minha família, ela veio já com a arte. A minha mãe, Maria Anunciada de Santos Carvalho, ela era bordadeira e era um pé de dança. A minha mãe amava dançar, né? Então, meu irmão mais novo, Gerson Silva, o Pássaro Preto, capoeirista, e meu outro irmão, Gilvano Carvalho, que começou junto com o Jaguaribe Carne. Então, essa minha família primeira, ela veio já com a arte, né, com ela. Então, eu comecei muito cedo a dançar. E comecei também a inquietar com a minha roupa, com o meu cabelo, né? E as pessoas me perguntavam muito de onde é que vinha tudo isso, por isso a minha ancestralidade. Porque nessa época a gente não tinha referência nenhuma, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha revista, né? E não tinha como a gente saber como é que fazia, né? Mas quando meus irmãos tocavam o atabaque, o som provocava em mim uma força que eu dançava ao som do atabaque, sem nunca ter visto ninguém dançar. Da mesma forma, eu aprendi a trançar meu cabelo, né, a colocar contas, a subir o meu cabelo, sem nenhuma outra referência. Então, de onde vinha isso? Isso estava em mim, né, na minha ancestralidade. Então, assim, essa Tutu começou a nascer de tudo isso, né? Depois, com o Jaguaribe Carne e a família de Pedro Osmar, eu comecei a aprender, né, diferentes tipos de música. Então, a música, ela sempre esteve muito presente na minha vida e na minha casa. Então, essa diversidade musical, essa força, essa energia que traz a música, ela existe. Vizinho à minha casa tinha um coco. E eu, assim, essa é uma memória que não é só de ouvido, a memória tá viva no corpo, né? Então, quando eu encontro, né, Vomera, é uma emoção muito grande, porque normalmente eu volto a esse lugar da infância, né, com Vomera. E depois as outras questões que foram se agregando à minha vida, né, de teatro, de canto, de dança, tudo aconteceu a partir do ateliê multicultural, né? Inclusive, essa nova leitura dessa relação com os orixás, que as pessoas perguntam muito, você é do Candomblé? E eu disse, não, eu não sou do Candomblé, mas eu sou negra. Eu me tornei negra, e se tornar negra
me leva para esse lugar de reconhecer a existência e a energia dos orixás. E para isso eu não preciso ser do candomblé, eu preciso me tornar negra. Porque quando eu saí da universidade, eu estou na mesma escola, né, há 38 anos. E sempre me perguntaram por que você está na Sempre Viva, né, que é uma escola majoritariamente branca, de classe média. E eu me inquietei por muito tempo, né, sem entender o que era que eu estava fazendo lá, se eu poderia estar fazendo esse trabalho com as pessoas, com as escolas, com o meu povo preto. E aí, né, nesse percurso de discussão, de conversa, de reuniões, de movimento negro, eu entendi que precisava estar entre as pessoas brancas. Porque, na realidade, essa discussão, né, da educação antirracista, ela não é e não pode estar centrada no povo negro. Então, assim, eu vejo hoje, sei e entendo que muita gente não convive com pessoas pretas, não conhece, não nos conhece, não sabe da nossa cultura, não sabe do nosso, do nosso gosto de vestir, da nossa estética, da nossa pele, do nosso cheiro. Não sabe porque não convive, não tem essa oportunidade. E quando eu, né, tive e tenho essa oportunidade, onde as crianças podem vir para o meu braço, me tocar meu cabelo, me perguntar: tia, como é isso? Como é que você se sente? Então, isso me emociona, porque eu sei que essas crianças, elas vão crescer, elas têm um lugar de privilégio nessa sociedade, mas elas estão tendo uma oportunidade, né, de ver, de sentir, de conversar, de se conhecer, de tirar dúvidas e curiosidades, não só ela, né, mas assim, as pessoas brancas que são donas da escola, as pessoas, professores brancos que convivem, que são profissionais da escola. Olhar a educação como um todo, né, nesse país. São tantas questões que mexem diretamente com a educação, porque para mim a educação e saúde elas estão muito perto, muito ligadas, interligadas, embora o sistema não faça isso, né, a estrutura não faça essa conexão. E esse distanciamento entre educação e saúde, para mim, é um buraco profundo, né? Então, olhar para a educação hoje, eu não posso dizer que não tenho esperança. Eu tenho porque eu estou aqui, porque eu estou lá, porque eu estou batalhando, porque que eu acredito, tem um bocado de gente tentando fazer, melhorar, né? Mas tem uma outra coisa que é terrível, que é o distanciamento das pessoas. Isso, os projetos de educação de forma teórica, sabe? Muitas formações são feitas aqui no PowerPoint, ou de forma para você estudar, mas falta a pessoa. Falta a pessoa. Então, se você vai trabalhar com educação infantil, com o ensino médio, com o ensino fundamental maior, e você trabalha com os professores num nível teórico e você não chega nele na prática, né? E não escuta, porque assim, tem uma questão, você bota 200 professores num auditório para fazer formação. Que escuta você vai ter? Isso é tão doloroso, é muito doloroso, porque assim, o que crianças, adolescentes e adultos estão precisando é de escuta. Me escuta, qual é a minha necessidade?
O que é que eu preciso para poder caminhar melhor? Você vem e me diz o que é que eu preciso fazer. Mas você diz o que é que eu preciso fazer, mas você não sabe de que lugar eu estou. Você não conhece a minha realidade. Você não conhece, você não me escuta, então cria um distanciamento muito grande. E eu acredito, esse país inteiro tem um bocado de professor sofrendo. Nós começamos a história do movimento negro de João Pessoa, né, em Recife. E nós íamos, eu e meu irmão, né, Carvalho, Andinho de Carvalho, a gente ia para Recife, né, e as reuniões aconteciam lá. E foi lá que a gente começou a ter essa inquietação de que a gente aqui não tínhamos, em João Pessoa, nós não tínhamos movimento negro. E quando a gente começou a participar das reuniões lá em Recife, né, então tem algumas referências que são conhecidas hoje, que é o Lepê Correia, que é o Jorge Riba, né, que passavam por lá, Inaldete Pinheiro, que eram as pessoas pioneiras, né, lá do movimento negro de Recife. E a gente começou não, a gente pode fazer. Então, começamos aqui, né, meu irmão foi o fundador oficial do movimento, né, eu ainda era uma menina, com 18 anos, cheia de sonhos e aprendiz, né? Ele já era mais maduro, então ele já tinha conexões mais políticas com o partido. E aí a gente começou e trouxe o movimento negro para cá, né? Isso faz toda a diferença na minha vida, né? Então foram anos de militância até a chegada de Balula. E o nosso Balula, quando chegou no movimento, foi uma época em que eu tive que me retirar, foi a mesma época do nascimento de Iberê, e aí eu tive que me afastar, e eu só voltei para o movimento muito tempo depois. Mas aí eu já, nessa trajetória, eu me tornei movimento negro aonde quer que eu estivesse e aonde quer que eu esteja. Hoje eu me sinto o movimento. Que saiam da caixa, que vão atrás de sua identidade, né? Que saiam em busca da sua identidade. Porque muitas vezes os maiores problemas que a gente tem depois que se torna adulto é a gente não saber de onde a gente veio e nem saber que a gente é. Né? Então, isso eu tenho muito com o Nai, porque a gente fala muito, né, dessa história da identidade. A gente trabalha junto, né, no ateliê, e a gente fala o tempo inteiro desse reconhecimento da sua identidade. Sem ela, você não tem chão, né? Sem ela, você não consegue ver a sua ancestralidade. Então, você precisa construir a sua identidade, seja ela qual for. Para você que está nos assistindo, me ouvindo e acredita na educação antirracista, vá com fé, né? Vá com todo o seu encantamento. Mas antes de você chegar numa sala de aula, saiba, de fato, quem é você. E aí você tem toda a oportunidade, não importa em que lugar você esteja, se é uma escola pública, se é uma escola privada, se você souber quem você vai fazer o seu trabalho. Então chegue, acredite, se encante.